Você sabia que, de acordo com as Escrituras Sagradas, existem pecados considerados imperdoáveis? Essas transgressões não apenas carregam profundas implicações espirituais, mas também nos convidam a refletir sobre a gravidade de nossas ações e a natureza da nossa relação com Deus. Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada fascinante pelo Antigo e Novo Testamento, onde exploraremos 3 pecados que, segundo a Bíblia, são irremediáveis. Esses pecados não se limitam a ser meras listas de transgressões. Eles revelam dimensões complexas da fé, da escolha e da responsabilidade humana. À medida que analisamos esses atos, discutiremos as razões por trás de sua gravidade e como eles se relacionam com a mensagem central da Bíblia sobre arrependimento, graça e perdão. Cada pecado nos apresenta uma oportunidade de examinar nossa vida espiritual e a forma como nos relacionamos com o sagrado. Por exemplo, refletiremos sobre o que significa blasfemar contra o Espírito Santo, uma transgressão que é frequentemente mencionada como imperdoável. Analisaremos suas raízes teológicas e como essa compreensão pode impactar nossa percepção da misericórdia divina. Além disso, exploraremos outras transgressões que, embora possam parecer distantes de nossa realidade, possuem lições poderosas que podem nos guiar em nosso caminho de fé. Prepare-se para mergulhar em histórias ricas e ensinamentos que não apenas desafiam nossa compreensão, mas também nos instigam a buscar um entendimento mais profundo sobre a natureza divina. Esta é uma oportunidade única de descobrir os mistérios que cercam a justiça de Deus e as consequências de nossas escolhas, refletindo sobre como esses conceitos se manifestam em nossas vidas cotidianas. Antes de começarmos, quero dar as boas-vindas a todos vocês ao canal O Livro do Aprendiz. Aqui, nos dedicamos a explorar temas que enriquecem nosso conhecimento e fortalecem nossa caminhada espiritual. Se você é novo por aqui, sinta-se à vontade para se inscrever e se juntar à nossa comunidade, onde buscamos aprender e crescer juntos na fé, compartilhando experiências e insights que nos aproximam do divino. Então, não perca esta chance de se aprofundar nesses temas que nos tocam tão intimamente. Vamos juntos desvendar esses mistérios e compreender a profundidade da mensagem bíblica. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e reflexão. O pecado contra o Espírito Santo. O primeiro pecado imperdoável que vamos abordar é o infame pecado contra o Espírito Santo, um tema profundamente debatido e que gera inquietações entre os crentes. No Novo Testamento, especificamente Mateus capítulo 12, versículo 31-32, Jesus declara: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Essa afirmação poderosa ressalta a seriedade dessa transgressão. Para compreendermos a gravidade desse pecado, é crucial analisar o contexto em que Jesus fez essa afirmação. Ele estava lidando com uma situação em que os fariseus, líderes religiosos da época, estavam atribuindo os milagres de Jesus, realizados pelo poder do Espírito Santo, ao diabo. Essa acusação não era apenas um ataque à reputação de Jesus, mas uma rejeição consciente e deliberada da verdade divina que se manifestava diante deles. Ao verem a evidência do poder de Deus e escolherem, intencionalmente, chamar isso de obra maligna, os fariseus demonstraram um endurecimento de coração alarmante. O pecado contra o Espírito Santo não se trata apenas de uma blasfêmia verbal. Envolve uma postura de resistência obstinada à verdade revelada de Deus. É uma recusa ativa em reconhecer a obra do Espírito Santo em nossas vidas e no mundo. Essa rejeição é, em última análise, uma forma de rebelião contra Deus, onde a pessoa, mesmo ciente da luz divina, escolhe se manter nas trevas. É uma escolha consciente de desviar-se do caminho da graça, negando a possibilidade de arrependimento e renovação.
O ato de blasfemar contra o Espírito Santo é considerado uma decisão final e irreversível. É como fechar a porta do coração para qualquer influência espiritual, deixando de lado a esperança de um relacionamento restaurado com Deus. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é nosso consolador e guia, e ao rejeitá-lo, a pessoa se coloca em uma posição de alienação total de Deus. Esse pecado é particularmente grave porque representa um estado de coração em que a pessoa não só rejeita a verdade, mas também se fecha para a transformação e o arrependimento. Como mencionado em Hebreus capítulo 6 versículo 4-6, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados e provaram os dons celestiais, e caíram, renová-los para arrependimento. Isso enfatiza a seriedade de se recusar a ouvir e obedecer ao Espírito Santo, levando à impossibilidade de retorno à graça. Assim, o pecado contra o Espírito Santo é um alerta poderoso sobre a importância de estarmos atentos à voz do Espírito e abertos à verdade de Deus. Essa rejeição não se limita a um único ato, mas se torna uma atitude persistente que pode levar a um distanciamento irreversível de Deus. Portanto, somos chamados a buscar um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, permitindo que ele nos guie, revele a verdade e nos conduza ao arrependimento genuíno. O pecado de Judas Iscariotes. Outro pecado que a Bíblia parece considerar imperdoável é o de Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus Cristo. A figura de Judas é uma das mais complexas e trágicas do Novo Testamento. Embora a Escritura não declare explicitamente que o pecado de Judas é imperdoável, a gravidade de sua traição e as suas consequências profundas sugerem uma severidade que não pode ser ignorada. Em Mateus capítulo 26 versículo 24, Jesus pronuncia uma declaração sombria sobre Judas. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas vai daquele por meio de quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria para ele se não tivesse nascido. Essas palavras de Jesus ecoam uma triste verdade sobre a escolha de Judas e o caminho que ele decidiu trilhar. A traição de Judas é emblemática da deslealdade em seu grau mais extremo. Ele entregou Jesus, seu mestre e amigo, por 30 moedas de prata, uma quantia que pode parecer insignificante em comparação com a grandeza do que ele traiu. Essa quantia era, na verdade, o preço de um escravo, o que destaca ainda mais a indignidade de sua ação. Em várias ocasiões, Judas teve oportunidades de reconsiderar suas decisões, de buscar o perdão e de retornar ao caminho da luz, mas, tragicamente, ele escolheu persistir em seu caminho de traição. Após a traição, Judas se viu consumido pelo desespero e pela culpa. O peso de sua ação se tornou insuportável, levando-o ao suicídio. Este ato desesperado não deve ser visto apenas como uma saída, mas também como uma falta de busca por perdão e reconciliação. As Escrituras nos revelam que, ao contrário de Pedro, que também negou Jesus mas se arrependeu e foi restaurado, Judas não buscou a graça de Deus. Isso levanta questões profundas sobre a natureza do arrependimento e da misericórdia. Adicionalmente, as Escrituras mencionam que Satanás entrou em Judas antes de sua traição, como narrado em Lucas capítulo 22 versículo 3. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Essa entrada de Satanás indica uma entrega completa ao mal, uma rendição à influência negativa que o afastou da verdade e da bondade. Ao optar por seguir essa influência, Judas não apenas traiu seu mestre, mas também rejeitou o bem em sua forma mais pura, que é Cristo. Isso torna seu pecado ainda mais grave aos olhos de Deus. O exemplo de Judas Iscariotes nos serve como um alerta sobre as consequências de se afastar do caminho da retidão e da verdade. A traição de um amigo, especialmente em um relacionamento tão íntimo como o que Judas tinha com Jesus, ressalta a seriedade da lealdade e do compromisso.
Judas se tornou um símbolo da traição não apenas em um sentido físico, mas também espiritual, representando aqueles que, conhecendo a verdade, ainda assim escolhem o engano e a deslealdade. Dessa forma, o pecado de Judas Iscariotes não é apenas uma narrativa de traição, é um testemunho sobre a fragilidade da natureza humana e a importância do arrependimento. É um chamado para que todos nós reflitamos sobre nossas escolhas e nossas lealdades, lembrando que a busca pela verdade e pela reconciliação deve sempre prevalecer sobre o caminho da traição. O pecado de Ananias e Safira. Por fim, um dos pecados mais alarmantes registrados no Novo Testamento é o de Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo. Essa história, narrada em Atos capítulo 5 versículo 1-11, revela a gravidade da desonestidade no seio da comunidade cristã primitiva. Ananias e Safira venderam uma propriedade e, ao invés de entregarem todo o valor da venda à comunidade, decidiram reter uma parte para si, afirmando falsamente que estavam doando a quantia total. Essa decisão foi, acima de tudo, uma escolha deliberada de enganar não apenas os apóstolos, mas, crucialmente, ao próprio Espírito Santo. Quando Ananias apresentou a oferta a Pedro, este o confrontou com uma pergunta incisiva: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Atos capítulo 5 versículo 3. Essa pergunta não apenas revela a consciência de Ananias sobre a gravidade de sua ação, mas também indica que a mentira ao Espírito Santo é uma ofensa direta à autoridade divina. A tentativa de Ananias e Safira de manter uma aparência de generosidade enquanto escondiam parte do dinheiro é um ato que vai além da mera desonestidade. Trata-se de uma tentativa de manipular a percepção dos outros, desafiando a integridade e a transparência que deveriam caracterizar a comunidade de crentes. As consequências dessa mentira foram severas e imediatas. Tanto Ananias quanto Safira foram mortos como resultado de suas ações, um fato que serve como um aviso contundente sobre a seriedade do pecado. Esse evento provocou um profundo temor entre os membros da comunidade, conforme descrito em Atos capítulo 5 versículo 11, e houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. A morte de Ananias e Safira não foi apenas uma punição, mas um lembrete da importância da integridade espiritual na vida dos crentes. Esse incidente sublinha que a honestidade é um pilar fundamental na vida cristã. Não se tratava apenas de uma questão de ética pessoal, mas de um desafio direto à autoridade apostólica e à verdade do Espírito Santo. A comunidade primitiva era chamada a viver em um padrão elevado de moralidade e sinceridade, e a ação de Ananias e Safira colocou em risco essa confiança fundamental. A história de Ananias e Safira ilustra que Deus não apenas se importa com nossas ações externas, mas também com a condição de nossos corações. A tentação de buscar reconhecimento e aceitação por meio de atos que não refletem a verdade é um tema recorrente na vida de muitos crentes. Este evento nos lembra que Deus vê além das aparências. Ele conhece as intenções mais profundas do coração humano. Em última análise, o pecado de Ananias e Safira serve como um poderoso lembrete de que a integridade e a honestidade não são apenas virtudes desejáveis, mas essenciais para a vida em comunidade e para o relacionamento com Deus. Que possamos, portanto, aprender com essa história e nos comprometer a viver em transparência e sinceridade, reconhecendo que somos chamados a refletir a verdade de Cristo em todas as áreas de nossas vidas. Hoje, exploramos 3 pecados gravíssimos que, segundo a Bíblia, são vistos como atos que levam à perdição eterna e sem perdão: a blasfêmia contra o Espírito Santo, a traição de Judas Iscariotes e a mentira de Ananias e Safira. Cada um desses exemplos nos oferece uma visão profunda sobre as consequências das escolhas que fazemos em nossa jornada espiritual e a gravidade de rejeitar a verdade divina. Esses relatos não são apenas advertências,
mas também convites à reflexão sobre nossa própria relação com Deus. Eles nos lembram da importância de permanecermos atentos à nossa fé, da sinceridade em nossas ações e da disposição de nos voltarmos para a verdade, mesmo quando isso exige sacrifícios pessoais. Que possamos aprender com os erros do passado e nos comprometer a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, buscando sempre a luz e a verdade. Se você achou este tema fascinante e enriquecedor, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal O Livro do Aprendiz para mais conteúdos intrigantes como este. Sua participação é fundamental para que possamos continuar explorando temas importantes e edificando nossa fé juntos. Agradecemos por estar conosco hoje no O Livro do Aprendiz e esperamos vê-lo novamente em nossos próximos vídeos. Até a próxima!